A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, nós estamos para mais um vídeo aqui. Nós vamos destruir a heresia protestante no capítulo 13 de Apocalipse. O capítulo 13 de Apocalipse, antes que você, católico, chegue no meu comentário, irmão, você esqueceu de dizer, foi o império, nem todos os católicos, tá? Tem uns. Por que os comentários desses vídeos de um ano atrás estão fechados? Porque chegava lá os católicos me perseguiam mais do que os protestantes nesse texto. Nós sabemos, estamos cansados de saber, quando nós buscamos nos ensinamentos, quando nós buscamos Santo Irineu de Lyon, falar desses termos, nós buscamos o bispo da militância, Padre Paulo Ricardo, professor Filipe Aquino, todos são unânimes em dizer que isso aconteceu com o Império Romano. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Império Romano. Agora, que nós sabemos que virá o anticristo final e que será semelhante o governo dele como dos impérios romanos, isso não podemos negar. E nós temos que olhar para esse texto e ver que realmente esse texto aconteceu, né? E que realmente a igreja está nos dizendo, a interpretação dos apologistas, de alguns teólogos e de alguns padres, né, que isso vai acontecer. Eu tenho livro de padres dizendo que isso vai acontecer. Que aqui são duas esferas, o poder político, essa que sobe do abismo, e essa segunda que sobe da terra, as falsas doutrinas, o protestantismo, que vão se unir para a criação do governo único, quando o mundo tiver num caos, que é esse do versículo 15. Aqui existe três, meu irmão. Existe três desse texto bíblico. Nós não vamos pegar do versículo 1, nós vamos pegar aí do versículo que você está vendo aí em cima, né? Que subiu lá do mar, a fera que subiu do mar, diz como ele era. Tem as faces, os pés como de um urso, nós estamos vendo aqui em cima. Como os de urso, as faces como de leão, veja como de leão. Sempre que Jesus é o leão da tribo de Judá. As faces de leão. Então, nós olhamos para isso aqui e nós vemos que isso é uma caricatura e uma imitação no âmbito espiritual e literal da coisa. Claro que isso é tudo simbólico, mas a Sagrada Escritura é interpretada, diz a Santa Mãe Igreja, dessas três formas: espiritualmente, teologicamente e literalmente. O livro do Apocalipse é um livro simbólico. É simbólico. O livro do Apocalipse é simbólico. Algo literal, algo pé da letra no Apocalipse é raro, entendeu? Não sei quando fala dos santos no paraíso, dos santos no céu. Então veja só. Vamos voltar aqui. Leão. Se nós olharmos para o templo de Salomão, descrito por Ezequiel, lá no capítulo 41, versículos 17 em diante, nós vamos ver descrever os querubins que têm faces de leão, faces disso, faces daquilo, e até o que tem a face humana, porque nós vamos ver aí no capítulo 4 dos 4 seres vivos, né? Um que tem os 4 seres vivos, que os grandes santos desses são os 4 evangelistas. Representado naqueles 4 seres vivos. Um é o homem, representa o homem porque tem a inteligência humana. O outro é o leão, porque o leão é o rei da selva. Cristo é o leão da tribo de Judá. Né? O outro é a águia, porque a Bíblia diz, o salmista diz que o Senhor tem olhos de águia. A águia enxerga acima das nuvens um ratinho desse tamanho aqui embaixo da terra. Embaixo aqui na terra. Olhos de águia. E o outro é touro. O outro é o touro. O quarto é o touro. Por quê? Porque o touro é algo que tem força. O touro é um dos animais que mais força tem da natureza. Então, um é o touro. Né? Então, veja. Aqui é uma caricatura disso. As faces, ó, como de leão. Urso. Urso, leão, pés de ursos. De urso. Faces de leão. Deu-lhe o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Deu-lhe o dragão o seu poder. Então o diabo deu o seu poder. O poder que o diabo dá a essa primeira fera, ela dá para a segunda.
Vamos seguir o texto para nós ver? Diz aí, deu-lhe o dragão o seu poder, seu trono e grande autoridade. Já a autoridade que nós estamos vendo hoje, meus irmãos. Eu conversava com um amigo, antes de gravar esse vídeo, eu estava indeciso, e ele me ajudou muito. Ele disse, nós temos que dar aquilo que sabemos, né? Temos que dar aquilo que sabemos, aquilo que estudamos, aquilo que informamos, que fomos informados, estudamos por aquilo. Ele, com essa voz dele, ele me ajudou a decidir a gravar esse vídeo. Polêmico é polêmico. Mas vamos ver algumas características aqui. Algumas características. Deu-lhe o dragão seu poder e seu trono. Quem é o dragão? É Satanás. Que está lá no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 7 em diante, que trava uma guerra com São Miguel e a milícia celeste do céu. Primeiro, o dragão é detido pela mulher, a Virgem Maria. E também, teologicamente falando, a Virgem Maria prefigura a igreja, é a igreja. Porque Jesus disse que as portas do inferno não pode, o dragão não pode destruir a igreja. Então ele também é detido pela igreja. A igreja tem a autoridade de pisar a cabeça dele. Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesus disse à igreja, eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Quem é o inimigo? Esse aqui, ó. A primitiva serpente, o dragão, Satanás. Verso 3. Uma das suas cabeças estava como que ferida de morte. Agora, quando nós chegamos aqui, uma de suas cabeças como estava ferida de morte, quer dizer que os impérios acabaram. Porque foi ferida de morte, os impérios acabaram. Esses governadores únicos que Roma governava o mundo inteiro, esses imperadores, tudo era aos pés de Roma por causa dos impérios, foi porque caiu, foi jogado no abismo. Porque acabou, não existe mais império, mas surgirá um único, um último, que é chamado de Anticristo. Ó, estava ferida de morte, mas essa ferida de morte fora curada. Por que foi curada? Porque vai de novo realçar outra vez a semelhança dos impérios romanos, o império anticrístico. É só você ver os caras que estudam. Eu vou indicar um canal aqui. Padre Wander Jesus Maia no YouTube aqui. Padre Wander Jesus Maia, que ensina a escatologia. Através das revelações de Nossa Senhora. Tudo que a Virgem Maria fala nessas revelações é bíblico. Tudo condiz com isso. Entende? Mas essa ferida de morte fora curada. E todos pasmados de admiração, seguiram a fera. Eu conversava com esse irmão, e ele me dizia, é só você olhar o poder político, quanto está sendo ovacionado os políticos. Cada vez mais as pessoas se tornam escravos de políticos, que essa primeira fera representa o poder político. Alguns apologistas, eu estudei com vários apologistas, tá? Chega a dizer que isso aqui, e alguns rodapé de Bíblia que eu tenho várias Bíblias aqui, várias traduções, Bíblias de estudos, tem delas que chega a dizer que essa ferida de morte aqui, que foi curada, é uma falsa ressurreição, que se passa pela ressurreição de Cristo. Um disfarce. Porque esses apologistas, eles vão por outras vias, tá? Que eu estou citando aqui. Os apologistas que eu estudei com muitos apologistas. Isso que Fábio está falando é criação dele? Não. O problema é seu, meu irmão. Se você acredita, se você não acredita, é problema seu. Eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui para dizer o que esses teólogos e apologistas católicos ensinam sobre isso. Estudei com apologistas que disse que isso aqui aconteceu com o Império Romano e ponto. Com outros apologistas católicos, para você ter uma ideia que isso aqui não tem uma unanimidade do que realmente isso é. Isso é polêmico. Apocalipse é polêmico. Por isso ninguém quer falar sobre o Apocalipse. Apocalipse é polêmico porque é enigmático, é cheio de símbolos. Não é? Lembra que Paulo disse a letra mata? Lá em 2 Coríntios 3? Pois é, a letra mata. Então, a maioria do Apocalipse não é o pé da letra. Não é? Ó. E todos
pasmados de admiração, seguiram a fera. Olha as Nações Unidas, que é o poder político. Olha o quanto é ovacionado esses poderes políticos. Olha se não é a política que faz guerra no mundo. Olha agora o exemplo da Ucrânia, o que foi que o governo da Rússia fez, o sonho dele é conquistar a Europa. Isso veio de onde? Do poder político, que tem sempre a ganância de ter mais. Nós estamos vendo isso das características da primeira fera. E prostraram-se diante do dragão. Meu irmão, quando nós nos submetemos a políticos, quando nós nos tornamos escravos de políticos, nós estamos submetendo a Satanás. Esse irmão que eu converso com ele, eu não vou citar o nome dele, que eu converso em particular com ele. Ele falando dos políticos do Brasil, e é só olhar. Ele falava dos prefeitos, que as pessoas são obrigadas a ter a foto do prefeito pregada na porta. E ele dizia para mim, e quando ele dizia, eu via tudo que aqui na minha cidade acontece também. Tem mais foto de político em casa das pessoas do que imagem de santos. Tudo que esse irmão disse, eu não sei nem se ele faz menção do que quem falou pela boca dele. Foi o próprio Espírito Santo de Deus. Entende, meus irmãos? Começaram a seguir os políticos. Olha para Emmanuel Macron. Olha o presidente dos Estados Unidos, o quanto ele é ovacionado no mundo. É só você olhar. O poder que esse povo tem na mão. O poder que ele tem na mão. Que eles têm na mão. O poder de dar, de vender, de comprar. E as pessoas cada vez mais estão se tornando escravos do poder político. Das autoridades públicas. Isso não pode ser com cristão. Eu nem vou se estender muito sobre isso. Não quero causar polêmica. E prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera? Quem poderá lutar contra ela? Segue-se o texto. Foi-lhe dado, aqui é o que interessa para nós, foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias. E foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses, seria os 3 anos e meio, que não é o pé da letra também, os ensinamentos das minhas Bíblias diz isso. E abriu, pois, a boca a boca em blasfêmias contra Deus. Contra Deus. Para blasfemar seu nome, contra seu tabernáculo e os habitantes do céu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E preciso fazer. Quem é o tabernáculo de Deus? Onde fica o tabernáculo de Deus? Na igreja. Se até hoje você não sabe o que é o tabernáculo, é o sacrário, onde ficam as hóstias consagradas. É chamado de tabernáculo. Aquilo ali na antiga aliança era chamado de tabernáculo. Então está o tabernáculo, onde está a essência da fé cristã, que é a Eucaristia. Ou seja, meus irmãos, contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra a igreja dele, e blasfêmia contra quem? Os habitantes do céu. Quem é os habitantes do céu? Os santos. Só que essa primeira fera vai dar todo o poder à segunda. Tudo isso aí que as nações, uma vez, o chefe das Nações Unidas, eu não sei se eu não conheço, não sei muito sobre isso, convidou o Papa, se eu não estou enganado aqui, foi João Paulo II ou Emérito XVI.
fez uma reunião com o Papa e pediu ao Papa que tirasse a Eucaristia de dentro da Igreja Católica. Que celebrasse um culto sem a Eucaristia. O Papa respondeu: se nós tirarmos a Eucaristia, se acaba a Igreja Católica. Você está pedindo uma coisa impossível, não podemos fazer isso. Porque é a essência, a centralidade desse culto é isso. É um santo sacrifício. O chefe das Nações Unidas pediu para o Papa tirar a Eucaristia de dentro da Igreja Católica. Meu irmão, nós estamos vendo aqui o poder político. Os planos que o poder político tem para destruir a Igreja Católica estão tudo camuflados, estão tudo em documentos, estão tudo datados. Estão todos carimbados. Só que esse poder que o diabo deu a essa fera, ela deu tudo para a segunda. Tudo para a segunda. Tudo isso aqui, ó, essas blasfêmias. Blasfêmia contra a Igreja de Deus. Blasfêmia contra os habitantes do céu. O que é os habitantes do céu? Os santos. Chamando os santos de ídolo. Porque a segunda-feira, que é o anticristo, que nós vamos ver aí, agora, que deu asa, essa segunda-feira é a apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém engana, porque primeiro deve vir a apostasia. Que é o protestantismo e tudo que é de religião falsa. O que é que o protestantismo e as religiões falsas fazem? Dizem que a Eucaristia é Satanás, blasfema contra Deus, porque Jesus é Deus. E ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E blasfema contra esse pão, dizendo que esse pão é o diabo. Fazem do que fazem com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu e você sabemos, não precisa nem citar. E o que é que eles fazem contra os santos? Precisa eu citar para você? O que é que o protestantismo faz com os santos da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Contra os verdadeiros habitantes do céu? Precisa eu falar? Precisa eu dizer aqui o que é que eles fazem? Mas, irmão, você está lendo da primeira fera, mas essa fera deu tudo para a segunda. Vamos para o texto? Vamos lá. Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Está aí. Porque eles vão martirizar os santos dos últimos dias. Na perseguição final. O santo que até seja claro com isso. Da perseguição final que a igreja vai sofrer, que é pior do que no início dela. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua. Vamos aqui para esse lado agora. Povo, língua. Vamos lá. Nação, hão de adorá-la todos os habitantes da terra cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro. Vamos colocar aqui que é para a gente seguir do versículo 9. Vou colocar a minha cadeira mais para cá. Do versículo 9. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem procurar prender será preso, quem procurar matar pela espada deve ser morto. Esta é a ocasião para a constância e a confiança dos santos. Apelar para a paciência dos santos. São Paulo diz em 1 Coríntios 6:3: não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Que paciência dos santos são essa? Apocalipse 6, 9 e 10. Especificamente o verso 10. Até quando, Senhor, tu vais demorar em vingar nosso sangue? Jesus disse: espera um pouco. Virá companheiro de vocês lá da terra. Fazer parte de vocês aqui. Mártires. Virá mais mártires de lá. Qual a resposta de Jesus? Entende? A resposta de Jesus. Olha só. Versículo 11. Aí, ó. O falso cordeiro, o falso Cristo. Lembra que Jesus disse em 24, Mateus, surgirão falsos mestres, falsos messias. Quem são os falsos mestres? Os fundadores de igreja. Porque só quem pode fundar a igreja é o mestre, já está fundada. Ninguém pode pôr outro fundamento, diz Paulo em 1 Coríntios 3. Ninguém pode colocar outro fundamento. Jesus já colocou Efésios 2:20,
Estás edificado no fundamento dos apóstolos. Jesus fundou a sua igreja sobre os apóstolos, sobre Pedro. Tu és Quefas, sobre essa Quefas edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18, não pode ninguém mais fundar a igreja. Então, quando eu fundo a igreja, eu sou um falso Cristo. Eu sou um falso Messias. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. É claro demais quando fala dos falsos mestres. Segunda Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 em diante. Surgirão falsos mestres. Muitos falsos mestres. E os homens já não suportarão mais a sã doutrina da Santa Mãe Igreja, porque com os ouvidos acossados de ouvir falsos mestres, abandonarão e renegarão a fé. Ou seja, apostasia. É o que nós estamos vendo agora nessa segunda-feira aí, o verso 11 aqui, ó. Ó. Vi então outra fera subir da terra. Por que da terra? Porque é carne e osso, é homem, carne e osso. Por isso fala terra. Subir da terra, na terra, porque está na terra. Por que subir? Porque foi exaltada essa fera. Porque foi reconhecida essa fera. As pessoas vão atrás de restauração financeira. As pessoas vão atrás de enricar. As pessoas vão atrás da prosperidade. Entende? Atrás de ser livre disso. Esquece que não é essas seitas que mudam. É Jesus. O verdadeiro Jesus que muda a igreja dele. Por isso Jesus vai dizer que com essas seitas. Nunca vos conheci, malditos. Mesmo eles dizendo, preguei no teu nome, expulsamos demônio no teu nome, fizemos milagre no teu nome, Mateus 7, 21 a 23. Que não foi Jesus que fez aquilo. Segue o texto de verde agora lá, vamos lá. Tinha 2 chifres como um cordeiro. É o falso Cristo. Acabei de explicar para vocês, 24 de Mateus. Faz milagre a ponto de seduzir até os escolhidos. Mas acontece uma coisa. A voz dela, a voz desse falso profeta. A voz desse falso profeta é de quê? Mas falava como um dragão. Aquele dragão que deu o poder à primeira fera. Voz de demônio. Engravatado. Uma Bíblia debaixo do braço. Paz e amor. Paz e graça, irmão. Paz e graça. Paz e amor. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós vestido de ovelhas. Mateus 7,15. Para enganar. O que sai da boca dos protestantes? O que é que sai da boca dos protestantes? A mãe de Jesus é uma deusa. Acabou de ver aqui as blasfêmias contra os santos. Os santos são ídolos. A Eucaristia é Satanás. Maria é uma mulher qualquer. E tem outros protestantes que dizem que ela teve relação sexual com Zebedeu, com o soldado romano. Teve filho de Alfeu Cleófas. As mais asneiras, os mais terríveis vômitos do dragão contra a Virgem Maria. As bocas blasfematórias, meus queridos. É voz de dragão, é voz do demônio, é doutrina infernal. Se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 em diante. Agora veja o que vem. Ó. Ela exercia todo o poder da primeira fera. Tudo isso que nós vimos da primeira fera, ela deu para a segunda. Ela deu para a segunda. É a chamada comunhão. É as asas, meus irmãos, que as Nações Unidas, com o Concílio Mundial de Igrejas Protestantes, se reúnem uma vez por ano para entrar em acordo sobre o sistema global, sobre o que o mundo está necessitando, o mundo está passando, sobre esse sistema. Concílio Mundial de Igrejas Cristãs. Por isso nós somos contra o ecumenismo. Porque esse ecumenismo é quem vai se unir com o poder político para formar um sistema de um governo único que já está nos documentos das Nações Unidas. Que já está planejado. Padre Roger Luiz deixa claro no livro dele, explicando essas passagens. Segue o texto, ela recebeu todo o poder da primeira fera. Para fazer o quê? Todo o poder da primeira fera, sobre a vigilância dela. E fez com que a terra e os habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada.
realizou grandes prodígios. Peraí, prodígios. Outra tradução diz grandes milagres. Então, Jesus disse que viria falsos profetas e falsos cristos, falsos messias, que ia fazer milagres, 24 de Mateus, milagres a ponto de seduzir os escolhidos. Eu e minha esposa protestante. Vamos atrás de Valdemiro, porque Valdemiro é o apóstolo do poder. Lá ele faz a oração e nós saímos da pobreza e nos tornamos ricos. Até fogo do céu faz descer. O batismo falso do Espírito Santo, que o irmão Miguel Alves, do canal Construindo sobre a Rocha, trouxe num livro do professor Felipe Aquino, falando nos falsos carismas protestantes. Está aqui os falsos carismas protestantes. Até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens, com um falso batismo no Espírito Santo que não é. Com um falso batismo, um falso avivamento, um falso pentecostalismo, que é uma caricatura do pentecostalismo da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que deu asas em Atos capítulo 2. Entende, meus irmãos? Quando a gente falar, tem que ter o conhecimento da coisa. E por causa desse poder, milagres estupendos, restaurações financeiras, o Zé da Bala que pediu esmola na esquina, tornou-se empresário, a outra que devia para o banco, passou a toalha, sentou uma benção na porta do banco, hoje o banco é dela. Olha o 14. Seduziu os habitantes da terra. Com os prodígios, milagres que lhe era dado a fazer. Sobre a vigilância da fera. Agora está. Aí, irmão Fábio, você acabou de dizer aí, segundo os estudos que você fez, primeira fera, poder político. Segunda fera, foi dado asas com Lutero. Irmão, existe o anticristo em maiúsculo e existe os anticristos em minúsculos. Os anticristos em minúsculos são aqueles que apostataram da fé. Se nós pegarmos 1 de João, olha só. 1 de João, é claro, 1 de João capítulo 2, versículo 18, diz assim, ó. Filhinhos, esta é a última hora. Saber que é a última hora, as últimas horas para a volta de Cristo, né? Vós ouviste dizer que o anticristo vem, ponto. Ouviste dizer que o anticristo vem, ponto. Esse aqui é o anticristo em maiúsculo. O que vem depois são anticristos em minúsculos. Eu posso te mostrar isso com Bíblia. O que eu estou falando. Aqui, ó. Vou te mostrar com Bíblia. Tem negócio. Veja aí. Vamos lá. Filhinhos, esta é a última hora. A última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo, está vendo em maiúsculo? Que o anticristo em maiúsculo, vem, ponto. Eis que já há muitos anticristos. Veja, quando diz há muitos anticristos, está em minúsculo. Em minúsculo. Em minúsculo. Estão compreendendo, amados? Em minúsculo. Então, os anticristos, essa segunda-feira representa toda falsa doutrina. Toda falsa doutrina. Toda falsa doutrina. E esses anticristos em minúsculo, o anticristo vem, ainda não se manifestou. É o maiúsculo. É o sistema de um governo único. Que eu já falei para vocês com a explicação da primeira-feira. Já está datado, esses documentos já estão carimbados. É o sistema, quando o mundo, ele sabe que o mundo vai ficar no caos, vai chegar ao caos, não vai ter mais alimento, não vai ter mais nada. E eles têm esse sistema de um governo só para governar todos os países do mundo. Está com as Nações Unidas, esses documentos. Entende? Então, nós estamos vendo aqui
que a primeira fera é a segunda. A segunda está em ação. Daniel disse que quando chegar o número dos infiéis, se manifestará o homem da iniquidade. Jesus disse que a abominação viria, o devastador viria na asa da abominação. O que é abominação? A apostasia. Quem é o abominador? O anticristo. Entende, meus irmãos, a coisa como é que é? Talvez esteja dando um nó na sua cabeça, mas tem que procurar entender. Estou explicando de um jeito mais simples para tentar entender que isso é complicado. Aí junta-se as duas esferas. Nações Unidas, poder político. As falsas religiões, o protestantismo, que foi dado asa com Lutero, porque é a falsa religiosidade. Elas se unem. É o sonho da estátua. Os últimos dois lá, o barro e o ferro. Quem é o ferro? O poder político. Quem é o barro? A fera que sobe da terra. De terra, barro. O ferro, o mal, o demônio, com o poder político. É o ferro. Um ferro duro de ser vencido. Tanto que ninguém vai vencer, é só Cristo na sua vida. Está lá em 2 Tessalonicenses 2. Então vejam, meus irmãos, eles vão se unir no caos e vão se unir e vão criar o sistema de um governo único. Aqui está, ó. Persuadindo-os. Persuadindo significa convencendo-os a fazer uma imagem da fera que sobreviver a golpe da espada. Fazer. Então o anticristo é um homem político. Porque a primeira fera é o quê? A política. Então o sistema de um governo único, ele só tem que ser o quê? Político. Mandará matar muita gente, diz Daniel. Pessoas que não esperavam por isso. O orgulho entrará no seu coração. E devastará a terra. Ó. Presta atenção. Presta atenção. Fizeram a imagem da fera. Que é a imagem da fera? É um homem. O sistema de um governo único. Aqui está. Esse homem. A imagem. Ó agora, ó. Foi-lhe dado também comunicar um espírito, a imagem da fera. Essa imagem aqui, ó. Foi criado o governo de um sistema único. Um governo mundial. E aí é quando Satanás será solto e entrará nele. Isso aqui é a prova que Satanás será solto e entrará nele. Foi-lhe dado também dar um espírito à imagem da fera. Que é essa aqui, ó. Aí é a imagem da fera. Vão criar esse sistema de governo único com esse homem, que vai aparentemente ter a solução para o caos na humanidade. E o que é que vai acontecer, meus irmãos? O diabo será solto e entrará nele. Por isso que ele não pode ser destruído por mão humana. Ele não vai ser destruído por mão humana. Agora, os anticristos, essa segunda-feira, ainda diz aqui, ó. Eles saíram dos nossos, os anticristos no plural. Saíram dos nossos, de onde? Da Igreja Católica. Porque não era dos nossos. Se realmente fosse dos nossos, ficariam conosco. Mas isso se dá para que conheço, que nem todos são dos nossos. Lá está. Então os anticristos, que deu asa com Lutero, que é a segunda fera que sobe da terra, um falso Cristo, porque Lutero fundou a falsa religião, como Jesus fundou a verdadeira. E isso deu asa ao protestantismo que tem hoje. As seitas. Cada seita com o seu fundador é um anticristo em minúsculo. Eles trabalham para a apostasia. Eles trabalham para o número dos infiéis ser completo, como diz Daniel. Entende? Aí, meu irmão. Aqui, ó. Convencendo a fazer a imagem. Isso aqui é o que trabalha o Concílio Mundial de Igrejas com as Nações Unidas. Para a formação do sistema de um governo único, onde o diabo entrará nessa pessoa, de modo que essa imagem se pusesse a falar, e vai se pôr a falar, e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Ou se submete ao anticristo que governará o mundo por parte nos finais dos tempos, ou vai ser morto.
É por isso que os católicos outra vez vão voltar para as catacumbas, vão voltar a se esconder. E aqui diz 2 Tessalonicenses, presta atenção, irmão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. A segunda fera, que é o anticristo, que representa os anticristos, que foi dado asa com Lutero, trabalha junto com a primeira fera para o surgimento e a formação de um sistema de um governo único, que é isso aqui. Esse aqui é o anticristo. Final. Deve vir primeiro a apostasia, primeiro. Já estamos na grande apostasia. E deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui está. O homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui está. Aqui está ele. E diz aqui o que ele vai fazer. Segue esse texto. O adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, se levantará contra tudo que é sagrado da Igreja Católica. A Sagrada Eucaristia, a cruz sagrada, as imagens, tudo. A ponto de tomar lugar no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. O que é que está dizendo aqui? Todo aquele que não se prostrar diante dela vai ser morto. Se fosse morto, todo aquele que não se prostrasse diante dela, dessa imagem, que é o anticristo. E que vai tomar assento na igreja de Deus, na sé da igreja de Deus. Foi que Nossa Senhora da Salete disse que o anticristo governará de Roma. Aí muitos não entendem, chegam nos meus vídeos e dizem, o anticristo não pode governar de Roma, porque Jesus disse, as portas do inferno não podem destruir sua igreja. Nós não estamos dizendo que o anticristo vai destruir a igreja, abençoado. Nós estamos dizendo que assim como vários papas tiveram que fugir da sé, estuda a história da igreja, tiveram que sair de Roma, lá, tiveram que fugir, e como era no início, vai para as catacumbas, vai se esconder. Porque a caçada final vai ser mais terrível do que aquela primeira com os impérios romanos. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Quem destruirá esse homem, irmão Fábio? Continua, versículo 5. Não vos lembreis que vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Paulo falava viva voz com ele sobre essas questões. Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. E só se manifestará a seu tempo. Algo detém. Quem detém? O santo sacrifício. A missa detém. Então o plano de aos poucos ir queimando os templos nos países do mundo, indo afastando-se, acabando a igreja católica. Você vê a Europa que era celeiro de santos, que deu santos para o céu. A Europa que era cristã, a Europa que era católica. Hoje a Europa é muçulmana. Aos poucos está sendo acabando os católicos. O Brasil, que era um país 100% católico. As estatísticas dizem do IBGE que daqui para 2026 o protestantismo será a maioria aqui. Cada vez mais o catolicismo está ficando escasso. Ah, irmão Fábio, mas está lá uma estatística que o catolicismo cresce no mundo. Porque não chegou o tempo ainda. Mas vai diminuir. Será que quando o Filho do Homem voltar achará fé na terra? Fé da igreja, de filhos, membros dessa igreja? A caçada ainda não começou. Quer dizer, a caçada ela já está desde a ascensão de Cristo ao céu. Mas o pior está por vir. Chamada grande tribulação. Verso 7. Porque o ministério da iniquidade já está em ação. Já está em ação desde a subida de Cristo. Já está em ação. Está em ação. O protestantismo está em ação. Não perde. É por as casas. De noite não perde. Apenas esperando desaparecer aquele que detém. Apenas esperando o desaparecimento do santo sacrifício. O protestantismo trabalha para a destruição do santo sacrifício da igreja de Cristo. Para destruir a Santa Missa. E como é que o protestantismo destrói a Santa Missa? Tirando o máximo de católicos dessas missas. Para que não tenha mais missa. Eu conheço capelas aqui no sítio onde não já tem mais missa. Onde não tem mais as missas lá que tem uma vez por mês. Já não tem mais. Cada vez mais o santo sacrifício está sendo abolido. E Jesus disse isso. E Daniel diz isso. Que isso acontecerá quando o santo sacrifício for abolido. Quando o santo sacrifício for impedido.
Porque o santo sacrifício da missa, da carne do sangue de Cristo, é quem detém a manifestação do anticristo. Por isso que o protestantismo trabalha vorazmente para conquistar pessoas, para tirar pessoas do santo sacrifício, para que o santo sacrifício seja cessado. Entende, meus irmãos? Que assim aconteceu com o sacrifício judaico que foi cessado na questão das 70 semanas, acontecerá também na nova e eterna aliança. Cessará o sacrifício do cordeiro. Por um breve tempo, por causa da perseguição. Mas voltará, terá oásis. Segue o texto. Então tal ímpio se manifestará, verso 12. Mas o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca e aniquilará com o resplendor de sua vinda. Aí está. Aí diz que é acompanhada graças ao poder de Satanás, que nós vimos aí que o Satanás deu o poder à primeira fera e a primeira fera deu para a segunda. Que são os anticristos, os falsos cristos, o protestantismo. Com seus mestres, seus fundadores dessas seitas. Irmãos, é porque eu não consigo pegar, não consigo encontrar aqui. Mas deixa eu olhar. Se eu consigo encontrar aqui. Nossa. Vamos ver aqui. Quando isso acontecerá? Muitos serão limpos, acrisolados, provados, e os ímpios agirão com perversidade. Mas nenhum deles compreenderá a verdade, enquanto que os sábios, Daniel 12, versículo 10 em diante, compreenderão tudo. Quem é que compreende uma pregação como essa que eu estou falando aqui? Os que é da verdade, os que procuram a sabedoria. O ensinamento que a igreja está dando. Mas olha o versículo 11. Desde o tempo em que for suprimido o sacrifício perpétuo, e quando foi estabelecida a abominação do devastador, transcorrerão, diz aí, os dias. Falando dos dias. Jesus disse, quando ver a abominação no lugar santo, o leitor entenda. Foi o próprio Jesus que disse. Citando Daniel. Jesus está citando o quê? Jesus estava citando Daniel. Ele estava citando Daniel. E existem várias dessas. Claro, isso arremeteu também ao sacrifício judaico, das perseguições que sofreu o povo judeu. Mas acontecerá também, meus irmãos, conosco. Ficou claro isso aí? As duas feras trabalham para o surgimento do anticristo. Primeira fera, poder político. Segunda fera, poder religioso das falsas doutrinas. Com a apostasia. Cada uma tem uma missão. Primeira fera, ser ovacionada, poder político, ser reconhecido, tornar as pessoas escravos dela. Segunda fera, levar o máximo de pessoas mentindo com o evangelho de Cristo, pregando um falso Cristo. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. Versículo 4 diz, quando chega alguém pregando um Cristo diferente, daquele que nós pregamos, que aquele que a igreja de Jesus prega, porque não está na Eucaristia, é um Jesus falso, um Jesus protestante, e são vários Jesuses protestantes, porque cada denominação protestante apresenta um Jesus diferente. Eu fui protestante, eu fui de mais de 10 seitas protestantes. Em cada seita que eu chegava, eles apresentavam para mim um Jesus diferente. Seita A dizia que Jesus era de um jeito. Seita B dizia que era de outro. Seita C de outro. E assim, meus irmãos, acabei, por honra e glória de Jesus, encontrando o Jesus verdadeiro, presente, vivo e real, no pão do céu, pão consagrado. Não esqueça aquele like. E vamos pregar a verdade, meus irmãos, do onde doer. Eu sei que vou sofrer muita perseguição e represália por causa disso aqui. Por parte de católicos que chegam nos meus vídeos, até mesmo católicos preteristas. Vai fazer o quê? A verdade tem que ser dita. Isso aqui aconteceu com o Império Romano? Aconteceu. Com o Império Romano. Agora, isso aqui, essas estatísticas que estou falando, que acabei de abordar aqui, com estudos em cima, de muitos estudos e estudos em cima de mais estudos. Vai acontecer ao espelho dos impérios romanos? Sim. O anticristo final. Senão a Virgem Maria não falava em La Saleta.
Aparições reconhecidas pela igreja. Fala do anticristo. Tire suas conclusões. Bom, eu creio nisso que eu acabei de dizer. Certo? Não esqueça aquele like. Deus abençoe a todos.